varejo estão mantendo crescimento na Paraíba. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Sabrina Barbosa tem mais detalhes ao vivo. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa novamente. Pois é, o IBGE apontou que a Paraíba, na questão do varejo, tem crescido pelo terceiro mês consecutivo. E a gente está aqui com o Jorge Alves, que é o supervisor de disseminação de informações do IBGE, que vai falar e explicar um pouquinho sobre esses números. O que é que representa esse crescimento? Eu queria que você falasse um pouquinho o retrato da Paraíba e também falando um pouco sobre do Brasil até a Paraíba, esse aumento que nós tivemos representa muita coisa. Pelo terceiro mês, a gente teve um crescimento no varejo. O que é que de fato esses números apontam para o nosso estado? Bom dia. Bom dia. A Paraíba cresceu pelo terceiro mês consecutivo, seguindo a tendência ocorrida em nível nacional. 19 das 27 unidades das federações tiveram crescimento. O crescimento real do comércio varejista foi de 1,3%, enquanto que no Brasil o crescimento real foi de 1%. A gente também fica muito, vamos dizer assim, curioso para saber o setor que mais teve aumento com relação às vendas. A gente sabe que teve um período de pandemia que todos os setores tiveram prejuízos. Mas agora com essa retomada, com esse retorno, existe alguma linha de venda que tem aumentado bastante e que tem chamado a atenção? Olha, um detalhe que eu acho que é importante ressaltar é que desde o período da pandemia, é que o comércio varejista, ele tem oscilações, há momentos de crescimento, outros de desaceleração e outros momentos de queda, né? Então, esse crescimento que houve nesse primeiro trimestre do ano no Brasil e na maioria das unidades da federação, ele reflete uma recuperação de perdas que aconteceram em períodos anteriores. Por exemplo, no caso da Paraíba, esse crescimento aí recupera as perdas que aconteceram entre agosto e novembro do ano passado. Em dezembro houve uma certa estabilidade e agora nesse primeiro trimestre uma certa recuperação, né? E essa recuperação acontece de forma diferenciada nos diversos segmentos da atividade comercial. A gente sabe que o IBGE tem conhecimento dos números do nosso estado. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a realidade atual. Quando vocês estão fazendo as pesquisas, os levantamentos, a nível geral de Paraíba, como é que nós estamos no quadro desse crescimento? Realmente temos uma retomada positiva? Ainda é difícil para falar sobre isso, porque conforme eu falei, desde o início dos anos 2000, ou seja, da pandemia, que há momentos de crescimento e outros momentos de queda ou de desaceleração. Então, no geral, há uma recuperação em relação às perdas ocorridas nesse período de isolamento social e de regras rígidas de convívio por conta da pandemia, de forma que ainda fica difícil saber se é uma retomada consistente, até porque assim, o IBGE não faz projeções de pesquisas econômicas, né? Então só a gente acompanhando daqui para frente para avaliar se essa retomada é consistente, é sistemática ou simplesmente uma recuperação de perdas que já aconteceram em meses anteriores. A criatividade do lojista, de quem está aí à frente do comércio aqui, tem que realmente dar esse levantamento aí, não desistir, porque a hora é essa, né? A retomada de toda a questão do comércio, e aí quando você usa da criatividade, vai trazer mais clientes e esses números realmente crescem. Exatamente, não só a iniciativa empresarial, mas as políticas públicas e o conjunto dos fatores que envolvem a economia e o mercado de trabalho é que vão determinar o desempenho daqui para frente. Obrigada, viu, Jorge, pelos seus esclarecimentos. É um dado muito positivo. A gente fica muito feliz em encontrar a Paraíba tendo um destaque, principalmente na questão a nível nacional, quando a gente coloca o nosso varejo, os lojistas, tendo esse ânimo para a retomada da valorização do nosso comércio. Isso é muito positivo. Bruno, eu volto com você direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina. São 7h14 agora, 7h14.